Esse aí seria o ganho de senhoriagem, né? Que eu ia falar na segunda coisa, que é se custa para eu imprimir um pedaço de papel com um determinado valor, custa, sei lá, 5 centavos de reais, né? De real, né? 5 centavos de real. E eu imprimo um papel que diz que aquele papel vale 200, me custou 5 centavos para eu gerar 200. Então eu vou ter um lucro de... Nem sei quanto. Então esse eu acho que é um dos motivos para que o governo é estimulado a fazer a impressão do dinheiro, né? Porque aí ele consegue ter dinheiro para pagar as contas dele. Eu acho que seriam essas duas questões importantes aí, o ganho de senhoriagem e a inflação, ela não é a informação da inflação, ela não é dispersa automaticamente, né? E até eu tava conversando com o Jason ali no grupo que a gente criou aqui para conversar, e ele tinha comentado que é muito tentador para quem pode emitir. Porque imagina, se eu tivesse uma impressora lá em casa, eu ia comprar um computador muito furioso, ia mudar tudo, ia pintar as coisas, botar tudo diferente. Porque eu posso imprimir dinheiro, vou torrar, vou gastar. E o governo adora gastar, porque o governo ele não precisa pensar no futuro. Eles precisam pensar numa reeleição, 2 no máximo, assim, dependendo do que for o cargo. E depois, azar. Dívida, não tem problema. Tipo, o que é dívida? Eu não vou ser eu que vou pagar esse monte de gente aqui que tá trabalhando, pagando imposto, ralando, dando a vida. O pobre ali que tem que ficar pagando um monte de... Pagar INSS, o cara ganha R$1.500 e ele tem que pagar INSS. Não, mas não é ele. É o empregador que paga. Sim. Não é ele. Mas não chega a 1.500 na conta dele. Isso é certo. Pra mim, essa questão do INSS é um exemplo pra mim muito claro de como que, se você tiver um pouco de informação, você pode mudar a sua vida. Eu entendo que cada um tem uma realidade, sabe? Eu entendo que cada um nasceu num lar e cada um se expõe a um tipo de cultura. Mas se você se incomodar um pouquinho como você vive e ir atrás de um pouco de informação, você já resolve esse problema do INSS pra pessoa, tô dizendo, né? Não em termos governamentais. Porque você trabalha ganhando seu salário mínimo a vida inteira. Então, todo mês lá é retirado uma fração, se eu não estou enganado, 8% do seu salário. Depende do tipo de emprego. Eu tô pegando o salário mínimo, assim, né? Ele é retirado uma porcentagem e vai indo pra conta da União, para que no futuro, quando você se aposentar, se você se aposentar, você possa receber algo similar do que você trabalhou. Se você pegar o mesmo dinheiro, né, a mesma quantia de que você está dando, né, ou emprestando para o governo, e você pudesse ficar com ele, e você investisse, você teria no final da sua vida de trabalho, e iniciando a sua vida de aposentadoria, ou seja, do usufruto, você teria um patrimônio com você, podendo fazer o que você quisesse, e esse mesmo patrimônio te renderia dividendos, te renderia dinheiro, para que você pudesse sobreviver dele. Quando você se aposenta, você não tem nada. E umas 20 vezes mais. Muito 100 mais. vezes mais. Muito mais. Porque, né, não rende praticamente nada, né? Não é nem que rende, ele só vai reajustando ali com a inflação, né? E aí que tá, ele não é nem corrigido pela inflação. Tem um outro cálculo lá, outro pior cálculo. ainda. Não é nem corrigido pela inflação. Dependendo de como é que tá a taxa Selic, ele nem é corrigido pela inflação. E isso falou do INSS, uma coisa que também as pessoas acham que o dinheiro do INSS, da aposentadoria, é como se fosse uma poupança, né? Todo mês tira aquele dinheirinho, ele tá lá reservado para que quando eu me aposentar, eu vou pegar aquele dinheiro que lá no meu primeiro mês de emprego, e na verdade não, aquele dinheiro que eu gastei esse mês agora é para pagar os aposentados de agora, então ele já queimou, não é uma poupança, né? Eles falam que é como é que chama, um pacto geracional, né? Então, eu tô pagando os aposentados de agora na esperança de que quando eu me aposentar, as pessoas que estiverem trabalhando vão pagar minha aposentadoria. A ideia em si, né, que ela foi criada, se não estou enganado, na Alemanha, no final do século XIX, com o Bismarck, que é a Seguridade Social, né? De você pegar um pouco do dinheiro de cada trabalhador social e desse montante você fazer um trabalho social perante todos. A ideia é bonita, mas como todo pensamento de esquerda, ele é bonito. Só que ele é factível. Se desse para confiar em político, a ideia seria maravilhosa. Maravilhosa. Investir super bem
ninguém vai roubar, eles vão fazer o melhor investimento de todos, super seguro, e vai dar tudo certo. E ele, e o próximo, até eu me aposentar. Então vai ter aí, sei lá quantos milhares de políticos vão passar no meio, e todos eles vão ser 100% honestos. Aí é uma boa ideia. Se a gente conseguir garantir isso, seria uma ótima ideia. Por isso que assim, a gente sempre tem que entender, acho que o Instituto ele traz essa... Eu aprendi muito isso com o Instituto, pelo menos, né? Que é a questão de você realmente ter o poder na mão do indivíduo, de você ter a sua liberdade e assumir ela. Depois a gente vai falar sobre os bitcoins, né? Not your keys, not your coins, né? Sim. Mas você ter essa liberdade nas suas mãos. Eu quero pegar parcela do meu dinheiro e dar na mão do Estado para ele cuidar de mim. Se você quiser, sinta essa vontade. Mas e se você não quiser? Tinha que ter essa opção. Não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha, né? Eu acho que isso aí até puxa o gancho, talvez, para o próximo assunto aí, né? Que é a gente... Como é que a gente se protege todos esses problemas que a gente falou aqui, né? Do governo emitindo moeda, desvalorizando. Então, tem várias formas da gente tentar se proteger através de metal, né? Ou criptomoeda, que seria o Bitcoin, no caso. Fala aí, Pedro, a parte de metais, como é que a gente se protege nesse caso? Então, até acho que é importante falar um pouco dessa história, né, do que aconteceu quando criaram o Banco Central. O dólar, ele pegava 20 dólares, né, 20,67 dólares, 22 terços de $1, 22 terços dólares era uma onça de ouro, né? Na verdade é um pouquinho menos, 98% de uma onça, que era uma moeda de 20 dólares, que era um moedão assim com 30 e poucos gramas, né, que dá quase uma onça de ouro. Isso foi na época lá do Fed e antes, né, que é o que está lá na Constituição dos Estados Unidos. E nessa época já era 16-1 com a prata, porque a Espanha encontrou muita prata, eles mudaram porque viram que tinha que ser um pouco mais, o ouro tinha que ser um pouco mais valioso do que no 15-1. Então era 20,67 dólares, dava uma onça de ouro. Isso foi de 1853 até 1933. O que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, eles emitiram muita dívida para conseguir pagar a guerra em dólar. E o dólar era ouro. Essas dívidas começaram a vencer ali no início dos anos 30, 32, 33, 34. E eles viram que não iam ter ouro para conseguir pagar esse monte de dívida que eles tinham feito durante a Primeira Guerra. E aí eles decidiram, uma brilhante ideia, né? Uma brilhante ideia de Estado. Pô, a gente não tem ouro, ou a gente entrega todo o nosso ouro e ainda vai faltar, a gente vai ter que dar um calote, ou a gente dá uma de Estado, inventa um negócio, ferra todo mundo. Que foi o primeiro calote dos Estados Unidos, em que eles falaram que todo mundo tinha que entregar o seu ouro, né? Tu podia ter no máximo 100 dólares, que eram 5 onças de ouro, mais ou menos. Podia ter 100 dólares em dinheiro físico, ouro. O resto tinha que ser em papel, em notas. Então todo mundo entregou o seu ouro, porque senão tomava uma multa de 10 mil dólares, que acho que deve ser mais de $1 milhão hoje em dia, o equivalente, e ainda podia ir preso por 10 anos se reclamasse. Então todo mundo entregou o seu ouro, recebeu os dólares ali em papel. Beleza, entreguei meu ouro, ainda tenho os dólares, tudo certo. Aí depois todo mundo entregou o seu ouro, poucos meses depois eles, não, agora o dólar não é mais 20. Não é 20,67 dólares para uma onça de ouro, agora é 32. Então todo mundo, se eu tinha 100 dólares, eu tinha 5 onças de ouro. Aí depois eu tinha 3 um pouquinho, não tinha nem 4. Então eu tinha 5 onças e eles me roubaram quase 2 onças. Transformaram a onça em gatinho. A onça virou no máximo um gato selvagem. Ali ainda era um gato selvagem, depois de 71, que eles largaram de vez. Então ali, eles fizeram a primeira desvalorização e aí eles podiam imprimir mais dinheiro, porque eles tinham mais lastro. Porque o lastro proporcional do ouro tinha mudado. Então eles literalmente criaram dinheiro, né? Porque não é dinheiro, na verdade, dinheiro é ouro, prata, enfim. O dólar, na verdade, não pode ser muito bem considerado dinheiro, porque, enfim, dá pra fazer até um outro podcast quase só sobre isso. Mas aí, eles pegaram esse ouro, reverteram ali toda aquela questão, fizeram uma inflação absurda. Depois teve a Segunda Guerra, gastaram um monte de dinheiro. Aí depois teve mais Guerra Fria, Guerra do Vietnã, corrida espacial, torraram dinheiro pra caramba. Só que os outros países ainda podiam converter nesse valor aí de 30 e poucos, aí foi subindo 32, 35, 38. Os outros países ainda podiam pedir o ouro deles. Não, eu não quero mais os dólares, me dá o ouro. E aconteceu isso. Em 1967, a França começou a pedir, a Alemanha começou a pedir, e eles viram, mas esses caras estão gastando muito dinheiro, não tem como eles terem essa quantidade absurda de ouro. Então, vamos pegar o nosso ouro para garantir que tem, porque ainda tinha lastro. Então, se tinha lastro, eles poderiam fazer uma corrida bancária. Hoje em dia, não tem muito como fazer, não tem lastro nenhum.
Então, todos os países começaram a pedir. Em 68 deu um colapso na questão ali de Londres, do Banco de Londres, com o ouro deles. E aí eles começaram a cortar, não, a gente vai mandar depois, daqui a 2 meses a gente manda, 3 meses, não, agora é 8 meses, 1 ano. Aí foram jogando pra frente, que eles não queriam mandar o ouro. Pra ver se as pessoas desistiam, né? Fica com os dólares aí, a gente vai ter só o ouro, tá? Um cofre muito fundo. Daqui a pouco eles vão dizer, não, só falta a gente minerar, a gente já te entrega. Já tá quase. E aí em 71 acabou totalmente Bretton com o Woods, lastro. né? O Bretton Woods era esse sistema em que todo mundo tinha dólares como um substituto do ouro. Porque eles, eu vou ganhar um juro aqui, vou ganhar 1%, 2% de juro, ao invés de não ganhar nada com ouro, beleza. Só que eles não sabiam o risco que eles estavam tomando de confiar em outro governo. Sim. O governo confiando em outro governo também não funciona. Aí, em 71, tiraram totalmente o lastro. E agora a gente tem nenhum lastro. Só que a gente ainda pode ter lastro para o nosso dinheiro. A gente pode ter uma poupança em metais. Até trouxe aqui. Essa aqui é $1, de verdade. É $1, uma Ela equivale a $1? É uma Silver Eagle, tá aqui, ó. United States of America, $1. Uma onça de prata pura, que é uma Silver Eagle. Ela foi criada em 1986, se eu não me engano, foi o primeiro ano. E aqui, ó, Silver Eagle. Moedinha. Ela foi criada em 86. Acho que foi a segunda moeda, a primeira foi a moeda do Canadá. E hoje em dia a gente pode comprar moedas em diversos lugares. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado. Tem alguns, até eu falo bastante sobre isso no meu canal do YouTube. Tem algumas maneiras de comprar aqui no Brasil que são boas, mas tem que tomar cuidado para não tomar golpe, principalmente com prata. Com ouro tem alguns lugares mais... seguros. mais seguros, são DTVM, porque o ouro ele é considerado um ativo financeiro no Brasil. A prata não. O ouro, na verdade, em praticamente todos os países é considerado um ativo financeiro, a prata só em alguns. No Brasil, a prata é como se fosse um telefone, uma xícara. Ela não é um ativo financeiro. Então, não tem... Até essa questão tributária é meio complexa. A gente vai ter um próximo podcast com... Até vou talvez fazer essa pergunta, porque, teoricamente, não teria que declarar. Porque que nem eu vou declarar que eu tenho uma xícara, eu tenho um microfone, então é meio complexo. Como é que funciona com a prata? Com ouro é diferente, porque é um ativo financeiro. E aí a gente tem que usar de diversas maneiras. Tem ETFs, tem fundos, tem o GLD, SLV, enfim, tem vários e vários fundos nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Aqui no Brasil a gente não tem. Na verdade tem o Gold 11, né, Só que ele é pra ouro, na né? B3, o Gold 11, que até é razoável, o Gold 11 é razoável, e tem também, acho que é o BIAU 39, que na verdade ele é uma BDR do ETF lá fora, e o BSLV 39 também é de prata, mas daí é uma BDR. E eu tenho muito receio de comprar a BDR, porque eu tinha uma ADR, tenho ainda, se Deus quiser eles vão tirar as sanções e eu vou receber de volta, vou trocar minhas ações de Luke Oil por prata. E eu passei por isso. Eu tinha ações russas. Na verdade, eu comprei quando eu estava despencando, quando estourou a guerra. E está sancionado até hoje. Faz mais de 3 anos que está sancionado. Então, o que acontece com a BDR? Se der problema lá com o nosso supremo líder e eles começarem a botar sanções no Brasil por causa de problema com o X, com o Rumble, Sim. o que acontece com a BDR? Não vai ter como fazer arbitragem porque a gente estaria sancionado. Então, a ideia de ter um ativo de proteção é que ele seja protegido em todos os casos. Então aí eu vou comprar um ativo que uma das maiores vantagens dos metais é que eles são um ativo sem ser um passivo de ninguém. Então se eu compro um CDB, o banco ele tem um passivo, ele tem que me pagar. Se eu emprestar dinheiro no Tesouro, o governo tem que me pagar. Se eu comprar uma ação, eu tenho uma participação daquela empresa. Então, se der algum problema com a empresa, eu me ferrei. O ouro e a prata nunca faliram. Então, aí há 6 mil anos, não tem nenhuma vez que faliu. Governos faliram, tudo já faliu, menos o ouro e a prata. Isso sempre funcionou. E a grande vantagem do ouro e da prata, várias vantagens, mas para mim, uma das principais é que não tem risco de contraparte. Se tiver contigo. Que é a mesma coisa do Not Your Keys, Not Your Coins do Bitcoin. Sim. Se tiver lá na Bybit, tem uns Ethereum na Bybit, deu problema. Deu ruim. Deu ruim. É. Se tiver Hoje, uns né? Ethereum Hoje, né? hoje. Se tiver uns Ethereum na Hard Wallet, ok. E a mesma coisa com os metais. Lá em Londres agora, se quiser sacar ouro de Londres, eles disseram que é 60 dias. Tem gente dizendo 90 dias já.
Então, se eles só podem me entregar em 90 dias, esse senhor não é meu. Não é seu. Se é meu, eu tenho que ir lá. Então, eu vou aí e busco. Eu busco, então. Não, 90 dias. Então, se não tá comigo, não é meu. Por isso que eu gosto de físico. E talvez alguns depositórios em alguns lugares, em Singapura, Suíça. E aí tem alguns programas, mas daí é pra quem quer botar um valor muito grande. Se quer pouquinho, pô, compra umas moedas. É legal até pra colecionar. Vai em evento de moeda, dá pra comprar, fazer uns negócios bons. E aí também esse monte de fundos e depositórios.